Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar função quadrática. O que é função quadrática? Denomina-se função quadrática toda função f de r em r definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com ABC pertencente aos reais e a diferente de zero. Então aqui nós temos exemplo de funções quadráticas. X ao quadrado menos 6x mais 1, x ao quadrado menos 4x, f de x igual a 7x ao quadrado. Aqui na forma completa, aqui na forma incompleta em C e aqui na forma incompleta em B e C. Certo? O grafo da função quadrática é uma parábola. E essa parábola ela tem concavidade voltada para cima quando A for maior do que zero e concavidade voltada para baixo quando A for menor do que zero. Então aqui nós temos exemplo de parábolas. Aqui o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Aqui o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então o A determina a concavidade da parábola. Se o A for maior que zero, concavidade para cima. Se o A for menor que zero, concavidade para baixo, certo? Zero raiz da função quadrática. Denomina-se zero raiz da função quadrática os valores de x para os quais a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c se anula, ou seja, que torna a função f de x igual a zero. Então nós vamos procurar valores que tornam essa função igual a zero. Nós temos aqui f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. Daí nós vamos utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Então vamos calcular aqui o delta b ao quadrado menos 4ac. O valor de A é 1, o valor de B é menos 4, o valor de C é menos 5. Quando você substitui o B por menos 4, o A por 1 e o C por menos 5, você obtém quadrado de menos 4, 16, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 5 dá 20, menos com menos dá mais 20. 16 mais 20, 36, um quadrado perfeito. Daí nós vamos utilizar a famosa fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Substituindo na fórmula resolutiva, o valor de B é menos 4, aqui nós temos menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Esse menos B com esse menos da fórmula fica mais 4, mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta nós já calculamos, foi 36. Então, mais ou menos raiz quadrada de 36 dividido por 2 vezes o valor de A. Esse menos com menos dá mais ou menos raiz quadrada de 36 é igual a 6. Dividido por 2 vezes 1 dá 2. Então, nós vamos obter um valor quando trabalharmos com sinal positivo e vamos obter outro valor quando trabalharmos com sinal negativo. Então, aqui fica 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Então, uma das raízes, um dos zeros da função é o 5. Trabalhando com o negativo, 4 com menos 6 é igual a menos 2. Dividido por 2 é igual a menos 1. Portanto, os zeros ou raiz da função quadrática é menos 1 e 5. Nós temos a parábola. O que é parábola, gente? É a curva, né? A curva que representa a função quadrática. Tá? E na parábola nós temos um ponto principal, que é o chamado vértice. Então, o vértice é um ponto da parábola onde a mesma muda de comportamento. Aqui nós temos uma curva, veja que ela é decrescente. Quando ela chega nesse ponto, ela muda de comportamento, passa a ser crescente. Daí, como o vértice é um ponto, nós vamos calcular a abscissa e a ordenada. A abscissa nós vamos calcular por menos b sobre 2a, e a ordenada nós vamos calcular por menos delta sobre 4a. Aqui, por exemplo, nós temos uma parábola representada por menos 2x ao quadrado mais 12x menos 10. E nós vamos calcular o vértice. Então, a abscissa do vértice é menos b sobre 2a. Qual o valor do b, pessoal? O valor do b é 12. O valor do a é menos 2. Então, fica menos. Quem é o b? 12. Quem é o a? Menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Fica menos 12 dividido por menos 4. Menos com menos na divisão dá mais. Então, a abscissa do vértice da parábola é 3. E para calcularmos a ordenada, vamos ter que calcular o delta, porque a ordenada é obtida pela fórmula menos delta sobre 4a.
Daí, gente, delta é b ao quadrado menos 4ac. Qual é o valor do b? 12. Tira o b e põe o 12. Menos 4 vezes o valor de a. Qual é o valor de a? Menos 2. Tira o a e põe o menos 2. Qual é o valor do c? Tira o c e põe o menos 10. O quadrado de 12, 12 vezes 12, 144. Menos 4 vezes 2 é igual a menos 8. Menos 8 vezes menos 10 dá menos 80. 144 menos 80, 64. Pega esse resultado aqui, gente, e substitui na fórmula. Tira o delta e põe 64. Aí fica 4 vezes o valor de a. O valor de a é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 64 dividido por menos 8 é igual, menos com menos na divisão, mais. Então, 64 dividido por 8, 8. Portanto, o vértice é o par ordenado, 3, 8. Uma das aplicações da função quadrática é que você calcular o valor mínimo ou o valor máximo dessa função. Então, quando a for maior que zero, a função quadrática vai admitir valor mínimo. Veja bem aqui, gente, ó, o valor mínimo, que é obtido pela fórmula menos delta sobre 4a. Quando a for negativa, a concavidade é voltada para baixo e é obtido pela fórmula menos delta sobre 4a. Professor, é a mesma fórmula? Sim, porque é a ordenada do vértice, é a mesma fórmula. Veja aqui um exemplo. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola de acordo com a função quadrática menos x ao quadrado mais 60x. Determine em metros a altura máxima atingida pelo avião. Então, nós vamos observar aqui que o avião vai descrever uma parábola e nós vamos calcular a altura máxima. Daí, nós vamos usar o y no vértice, menos delta sobre 4a. Delta, b ao quadrado menos 4ac, o valor do b é 60, o valor do a é menos 1, o valor do c é 0. O quadrado de 60, 60 vezes 60, 3.600. Menos 4 vezes 1, 4, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes 0 dá 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. O 0 é um elemento anulador, então aqui fica 0. 3.600 mais 0, 3.600. Pega esse resultado e substitui na fórmula y máximo é igual a menos delta sobre 4a. Aí fica menos, qual é o valor do delta? 3.600. Qual é o valor do a? Menos 1. Então, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 3.600 dividido por menos 4, menos por menos, mais 3.600 dividido por 4 dá 900. Então, gente, obrigado pela presença na aula. Até a próxima.